Bom dia, meu nome é Anderson Ribeiro e sou estudante do curso técnico em Meio Ambiente pelo IFCE Campus Acaraú. E este vídeo seminário faz parte da disciplina de Microbiologia Ambiental, onde irei apresentar o seguinte tema: micro-organismos degradadores de cianotoxina. As cianobactérias são micro-organismos procarióticos fotoautótrofos, oxigênicos, e seus processos vitais requerem água, gás carbônico, substâncias inorgânicas e luz. São os únicos organismos capazes de realizar fotossíntese, que é seu principal modo de obtenção de energia para o metabolismo, e fixação de nitrogênio atmosférico simultaneamente. As cianobactérias apresentam uma grande variedade fenotípica, sendo encontradas diversas formas e arranjos, como as unicelulares e as filamentosas. A longa história evolutiva das cianobactérias é tida em razão de sua abundante ocorrência nos mais diversos tipos de habitat, e são importantes produtores primários do sistema aquático, principalmente em lagos e reservatórios. Um dos problemas ambientais associados às cianobactérias são as suas florações, que se caracterizam pelo extenso crescimento desses micro-organismos na superfície da água, formando uma densa camada de células com vários centímetros de profundidade, com consequências relacionadas à saúde pública e ao meio ambiente. A crescente eutrofização dos ambientes aquáticos tem sido produzida principalmente por atividades humanas, como a intensificação de atividades agrícolas e industriais, aliada ao crescimento demográfico, causando assim um enriquecimento artificial desses ecossistemas aquáticos, o que causa preocupação especialmente daquele destinado à captação de água bruta para abastecimento público. Agora, irei destacar dois tipos de cianobactérias, que são bastante estudadas por suas florações. Entre eles, temos a espécie Microcyste aeruginosa, que é a que apresenta a distribuição mais ampla no Brasil, e as espécies do gênero Anabaena, que é o gênero com o maior número de espécies potencialmente tóxicas. As cianobactérias produzem uma grande variedade de metabólitos secundários, e vários gêneros e espécies que formam florações produzem toxina, que são nomeadas de cianotoxina. Estas cianotoxinas podem ser classificadas de acordo com sua estrutura química em três grandes grupos: os peptídeos cíclicos, os alcaloides e os lipopolissacarídeos, assim como os órgãos ou sistemas que eles afetam, e pela sua toxicidade, onde vamos ter as dermatotoxinas, as neurotoxinas e as hepatotoxinas. Podem ser encontradas no interior das cianobactérias, que são as toxinas intracelulares, mas também podem ser liberadas no meio, as toxinas extracelulares. Nesta tabela, a gente pode ver as principais toxinas produzidas pelos diferentes gêneros de cianobactéria, onde a gente tem 5 tipos principais: a natotoxina a cilindropesmorfisina, a microcistina, a nodularina e a saxitoxina. Neste vídeo, a gente iremos abordar sobre a microcistina, que ela pode ser encontrada nesses diversos tipos de gêneros. As microcistinas, que são hepatotoxina de estrutura cíclica, são as mais comumente encontradas em episódios de florações e produzidas por diferentes cepas de cianobactéria, geralmente de água doce e principalmente aquelas pertencentes ao gênero Microcistes. Essas hepatotoxinas provocam dano no fígado por promoverem uma desorganização da estrutura celular, podendo levar à destruição de células, causando hemorragia intrahepática e choque hipovolêmico, podendo causar morte em poucas horas. Essa microcistina ela é extremamente tóxica para animais e já há registro de acidente por intoxicação em humanos.
Aqui está representado a estrutura química geral da microcistina e já são conhecidas aproximadamente 90 de suas variantes, sendo a principal característica que a diferem é a substituição do aminoácido X e Z, destacado aqui em vermelho, em suas estruturas químicas. Além disso, a sua toxicidade é atribuída à presença do aminoácido ADA e a sua variante LR, que está representada na figura abaixo, é a forma mais potente encontrada em corpos hídricos eutrofizados. E o potencial de toxicidade crônica da microcistina, principalmente desta variante, levou a OMS a estabelecer um padrão máximo de concentração de 1 micrograma por litro em água potável. Agora irei falar sobre os métodos que era para remover essa toxina durante o tratamento de água, onde vale destacar que o crescimento exagerado desse micro-organismo e sua toxina pode impactar as unidades de tratamento, no caso se refere à quantidade ou tamanho da floração, além de diferir nas propriedades organoléticas da água. Isso sem mencionar o risco para a saúde humana. As microcistinas se encontram no interior do citoplasma da cianobactéria e podem ser expostas ao ocorrer a lise celular, decorrente da aplicação de produtos químicos ou ruptura mecânica durante o tratamento de água. E a eficiência não satisfatória da remoção desta variante da microcistina LR implica no acréscimo de outras etapas e processos ao tratamento para se permitir a potabilização desta água para o consumo humano. Quando há presença dessa microcistina dissolvida, pode ser adicionado métodos físicos e químicos como a adsorção por carvão ativado, a ozonização, os processos oxidativos avançados e a fritação por membrana. No entanto, estas são tecnologias que requerem maiores recursos técnicos e possuem custos operacionais elevados. Levando em consideração isso, a biodegradação tem sido estudada como uma das principais formas de remover a microcistina, já que ocorre naturalmente no sistema aquático. Várias cepas bacterianas têm sido isoladas e analisadas quanto a seu potencial de biodegradar a toxina. Com relação a essa biodegradação, o avanço das pesquisas acerca da capacidade de micro-organismos potencialmente biodegradadores de cianotoxinas, principalmente procariontes, como no caso os mais estudados e já descritos são os gêneros dessas cepas bacterianas mostrados aqui, eles têm apontado para a aplicação eficiente dos processos biológicos no tratamento de água doce para abastecimento humano. Dentre eles, vamos destacar o gênero Iphigomonas, que é conhecido que as espécies deste gênero têm a habilidade de degradar várias substâncias químicas de difícil degradação e produzir várias enzimas específicas para isso, sendo que a microcistina é reconhecida por essas espécies. A figura a seguir mostra o processo de biodegradação da variante microcistina LR pela a cepa de Iphigomonas, que vale destacar que isso já é um processo que já ocorre naturalmente na natureza, podendo ser aplicado nas estações de tratamento de água. Durante essa biotransformação, ela vai ocorrer uma sequência de etapas com a ação de 3 enzimas principais, mas ambas recebem o nome de microcistinase. A primeira, a MLRA, é a principal enzima envolvida, pois ela catalisa a conversão da toxina cíclica em uma forma linear e menos tóxica, chegando cerca de 160 vezes menor seu grau de toxicidade após a abertura da sua cadeia, que em seguida ela vai ser hidrolisada pelas outras enzimas, a MLRB, a MLRC,
há formas não tóxicas. De modo geral, para se garantir a eficiência dos processos biológicos na remoção dos contaminantes, é necessário disponibilizar para o crescimento e sobrevivência dos micro-organismos quando expostos à toxina. De modo geral, o que ocorre na natureza, mas que também ocorre nas estações de tratamento de água, está representado nesse gráfico, onde a gente tem, na parte de cima, a curva de crescimento da biomassa bacteriana e abaixo a curva de decaimento do substrato. No caso, é a microcistina LR. Esse processo de biodegradação ele vai ocorrer em 3 fases. A primeira é a fase de adaptação, que é o período de aclimatação dos micro-organismos, quando inicialmente expostos ao contaminante. A segunda fase é a fase de crescimento acelerado ou fase rápida de biodegradação, onde há o crescimento e a reprodução da comunidade bacteriana, por meio da quebra da estrutura química da microcistina LR, onde a toxina é a fonte de carbono e energia para o crescimento da biomassa bacteriana. Após a quebra da molécula, outros micro-organismos continuam o processo de biotransformação da toxina, até que sejam atingidas formas menos tóxicas e assimiláveis por outros organismos. E a terceira e última fase é a fase de decaimento bacteriano, onde é esgotada a fonte de alimento e energia e a densidade da biomassa bacteriana diminui e assim se encerra o processo. Vai destacar, esse gráfico aqui é uma representação generalista, onde foi feita a partir de estudo com cepas bacterianas obtidas isoladas de fontes naturais. Com relação a esse processo, a gente pode levantar algumas dúvidas sobre a sua aplicabilidade nas estações de tratamento de água. A primeira dúvida, se o ambiente de um sistema de abastecimento de água tratável pode abrigar bactérias com a capacidade de degradação da microcistina. E, apesar das espécies do gênero Spinogomona ser a de maior distribuição e a mais encontrada nesse reservatório, outras bactérias provenientes de ambientes sem histórico de floração de cianobactérias são capazes de degradar essa toxina. Ou seja, o sistema de abastecimento de água pode conter bactérias capazes de realizar a biotransformação. Além disso, algumas espécies podem ser coletadas isoladas de ambientes naturais e acrescentadas à estação de tratamento de água. Outra dúvida que pode ocorrer é se todas as bactérias com capacidade de degradação da microcistina possuem genes e enzimas em comum para mediar a degradação. Apesar de ter muita semelhança, principalmente as enzimas microcistinase, não associadas a um gene específico, nem todas as bactérias degradadoras possuem gene já descrito envolvido no processo de biodegradação dessa toxina. E uma outra dúvida é se a via de degradação da microcistina pode gerar compostos tóxicos. E a resposta é que ainda não foram encontrados compostos de via de biodegradação pelas bactérias em estudo, no caso das Spinogomonas, assim como em outras, que apresentassem toxicidade aguda, tornando assim o processo efetivo. Aqui estão as referências bibliográficas dos trabalhos que foram utilizados para a produção deste vídeo seminário. E com isso, eu encerro a minha apresentação e gostaria de agradecer a atenção de todos.